Boa noite, meu nome é Brenda e sou da Tradução LB. Obrigado por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. Lembra que em abril tivemos a ajuda de 100 mil para as famílias que foram isentas do imposto? Então, aconteceu que uma cidade de Yamaguchi-ken errou e depositou todo o dinheiro para um morador só. E esse morador gastou todo o dinheiro e agora está falando que não vai devolver. Eu vou estar aqui traduzindo dois vídeos. Um é como isso foi acontecer e o segundo é como eles estão tentando resolver, ok? Então, vamos começar. A cidade tem 3 mil moradores, fica em Yamaguchi-ken, Abucho. Aconteceu um grande erro. Então aqui fala, recebi o telefonema do banco e nós confirmamos que teve um erro no depósito. Esse é o prefeito, ele falou assim, é o dinheiro público, queremos ele de volta o mais rápido possível. Tudo aconteceu dia 8 do mês passado. Então, tivemos a ajuda de 100 mil para as famílias que foram isentas, né, do imposto. Aqui eles estão explicando o nome, né? Então, na cidade tinha 473 famílias que precisavam de 100 mil. E, de fato, elas já receberam. Só que teve um erro e os 46 milhões e 300 mil foi depositado para esse homem aqui, de 24 anos. Ele veio morar nessa cidade com um subsídio do governo. Ele veio morar naquelas casas antigas, né? Então, dia 8, teve o erro do depósito. E a cidade, um funcionário foi na casa dele e falou, ó, nós erramos. E explicou o que aconteceu. Então, ele ficou sabendo que na conta dele tinha 46 milhões e 300 mil ienes ali na conta dele. Ele ficou sabendo quando o funcionário chegou lá. E juntos, eles estavam indo para o banco para devolver, para eles pegar de volta o dinheiro, a cidade, né? Aí, diz que quando chegou na porta, ele falou, não, hoje eu não vou fazer isso não. E ele acabou indo embora e aquele dia eles não conseguiram fazer o trâmite para devolver esses 46 milhões. E no dia 21, ele falou assim, aquele dinheiro já foi tirado da conta e eu vou pagar pelos meus pecados ou pelos meus crimes, né? E não conseguiu devolver. Então, com 2 semanas, ele conseguiu usar todo o 46 milhões de ienes em 2 semanas. E o que ele estava falando então, né? Ele falou assim, foi você que errou? A cidade que errou? Por que vocês estão culpando eu? Foi isso que ele falou. E dia 21 foi a última vez que a cidade conseguiu falar com esse homem. E ele também parou de trabalhar. A cidade decidiu então abrir um processo civil contra esse homem. E hoje, então, hoje mesmo, tá, gente? O advogado, né? Hoje, 5 horas da tarde, o advogado respondeu na entrevista, né? Ele falou, em abril, o homem, né? O meu cliente, ele foi na polícia e já falou a parte dele, né? Já deu o depoimento dele. Então, dá sim para falar com ele. E também o smartphone dele foi entregue à polícia e ainda não foi devolvido. O homem já foi 2 vezes na polícia explicar o que aconteceu, a versão dele. E aí o advogado fala, esse dinheiro não está mais com o meu cliente. E não tem como ele devolver esse dinheiro. Então, aí o repórter reforça, né? Não dá para ser devolvido esse dinheiro. O motivo? Ele não comprou nenhum bens material que possa vender e pegar esse dinheiro de volta. E o advogado disse, se eu souber de alguma coisa que ele tem, que ele pode, para poder devolver esse dinheiro, eu vou falar. E aí esse repórter pergunta, o normal, quando acontece isso, uma pessoa normal devolve o dinheiro. Por que aconteceu isso? Aí ele falou, eu também acho que o normal a pessoa deve devolver. E o porquê que isso aconteceu, aos poucos eu quero explicando.
E sobre esse processo civil, né, que a cidade está abrindo contra ele, ele falou que vai responder. Esse é um conhecido dele da cidade. Ele falou, era um bom homem e bonito. E não sei por que aconteceu isso. Outra pessoa que conhece dele falou que ele trabalhava muito bem, mas ele usava meio gíria, falava soscar, né? Usava assim uma gíria. E a roupa dele não era uma roupa comum, era uma roupa mais de, vamos dizer, maloqueiro. E aqui fala, né? Não sabe o dia que vai ser devolvido o dinheiro e não sabe também qual vai ser a pena dele. E agora eu vou colocar o vídeo da entrevista com o advogado para mostrar como eles estão tentando resolver essa situação. Então, aqui, né, tem a introdução, a breve introdução, explicando aquilo que eu acabei de explicar para vocês sobre o que aconteceu, né? Esse é o advogado do homem. E, então, a possibilidade de ele ter usado todo o dinheiro. Aí a moradora fala, quero que volte a tranquilidade de antes. Nós estamos famosos por uma causa muito ruim, quero que termine logo isso. Então, agora começando, né, o advogado aqui responder, aí o advogado fala que para a polícia o homem já falou onde ele mora e se for através de mim eu consigo falar com ele, então de maneira alguma ele está desaparecido, né? Então, a gente não pode falar que ele sumiu. Esse foi o argumento da parte do advogado. E ele já foi 2 vezes na polícia. E ele foi de livre e espontânea vontade. E aqui ele fala, né, que a polícia pediu o smartphone dele, ele deu o smartphone e ainda nem foi devolvido. Então, por isso que a cidade está errando, ela está confundindo que ele desapareceu, que ele sumiu, mas não é isso. E aí a pergunta é, aonde foi parar esses 46 milhões e 300 mil ienes? E primeiro, ele quer devolver esse dinheiro? Então, ele respondeu, ele não tem mais esse dinheiro. Então, vai ser difícil ele devolver o dinheiro. Aí ele falou, ele não quer devolver? Perguntou. Aí ele falou, não, ele não pode devolver. Não é que ele não quer, ele não pode. O motivo, por que ele não pode? Então, aí o repórter perguntou, então ele já usou esse dinheiro, correto? Ele falou assim, sim, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E aí perguntaram, ele comprou alguma coisa? Aí ele responde, não tem nenhum objeto de valor com ele agora. Ele não tem nenhum objeto de valor. Aí ele fala, não, eu tenho assim, mesmo pensamento que você. E se ele tiver alguma coisa na casa dele, eu vou falar para ele devolver, né? Então, com 2 semanas, ele conseguiu gastar 46 milhões. Mas, afinal de contas, aonde foi gastado isso? Então, eles perguntam, aonde e quando ele usou? Aí ele fala assim, o homem disse que ele não lembra onde ele gastou os 46 milhões. Então, ele usou tudo ali no celular. Tudo foi enviado ali, o dinheiro no celular. E aí o advogado fala que ele fez tudo sozinho, que não teve ninguém estava com ele, foi tudo sozinho. E então agora, né, ele vai estar conversando com a pessoa que está acusando ele e procurar alguma forma, né, de resolver esse problema. Esse advogado encontrou com esse homem na sexta-feira passada, ou seja, faz poucos dias. E aí perguntaram, como esse homem tá? Ele falou, ele tá kotaiter, ou seja, ele tá sentindo tudo que tá acontecendo. Afinal de contas, isso tá sendo divulgado em rede nacional aqui no Japão, né? Todo mundo tá sabendo. E agora, né, terminando a parte do advogado, o prefeito falou que eu estou assustado com isso e ainda a gente não sabe nenhum detalhe. Então, não tenho o que eu falar. Então, depois que eu souber o detalhe, aí eu vou estar respondendo as perguntas de vocês.
A questão é, a cidade vai conseguir de volta esses 46 milhões? E aqui termina, né? Eles têm mais um pouquinho, mas eles terminam aqui. Bom, gente, essa foi uma notícia, então, que o Japão inteiro agora ficou assustado. Afinal de contas, usar 46 milhões em 2 semanas... Como que você gastaria 46 milhões em 2 semanas? Gente, hoje eu estou um pouquinho assustada. Hoje eu vou ficando por aqui. Deixa aqui no comentário o que você achou sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que foi útil para vocês. Que Deus abençoe a sua noite e até o próximo vídeo.